Fala galera do segundo colegial, professor Alf de Sociologia com vocês. E hoje nós vamos entrar no capítulo 5 da apostila 1B para tratar do tema Antropologia do século XIX. Na última aula, no capítulo 4, a gente falou do pensamento de Karl Marx, que de certa forma representa na tríade dos sociólogos clássicos, ao lado de Durkheim e Max Weber, os principais sociólogos que elaboraram a metodologia sociológica das bases científicas, dessa disciplina. A antropologia do século XIX, que nós vamos estudar nesse capítulo, se refere a uma área que surge dentro da própria sociologia. Quando a sociologia se desenvolve como ciência em função dos aspectos históricos, sociais que a Europa viveu naquele século, ali acreditava-se, portanto, poder compreender o homem como um ser social e encontrar, assim, os fundamentos que levariam ao seu estudo, à sua análise, a partir da descoberta das leis do comportamento, das regularidades do comportamento social, e poder, então, imaginar, construir, inclusive prevenir uma sociedade marcada pelos conflitos e solucionar, assim, as crises do homem. A sociologia nasce como a ciência da crise, mas com a expectativa de que seja possível antever, prever e resolver os conflitos humanos, os conflitos sociais. É assim que o positivismo, de certa forma, acredita, e é assim que grande parte das teorias do século XIX se voltavam para a construção de uma sociedade melhor. A antropologia surge dentro da sociologia como uma área que pertence às ciências sociais e depois se desenvolve como uma ciência própria, ganhando corpo e objeto de estudo próprio. Embora a definição de antropologia seja simples, anthropos, homem, logos, estudo, o estudo do homem, a antropologia ela foi marcada pelo esforço de compreender as origens do homem, seja no aspecto físico, biológico, pela influência do darwinismo, mas também no aspecto cultural, linguístico, pela própria capacidade de compreender e investigar a formação do ser humano. Entendido o homem, então, como um ser que é construído socialmente, historicamente, a antropologia busca investigar as raízes, os fundamentos, as origens do desenvolvimento das sociedades humanas, que é muito influenciada pelo movimento neocolonialista e imperialista, que também na segunda metade do século XIX marcou o movimento ali dos estados europeus em direção à África e à Ásia. Na medida em que vários povos e civilizações eram descobertos, ou ao menos explorados, ocupados e de certa forma modificados pela influência europeia, cresce dentro das academias e no ambiente de estudo científico o interesse por compreender a formação dessas sociedades e desses povos, seja nos aspectos físicos biológicos, que a antropologia também se desenvolve, seja nos aspectos culturais e linguísticos, compreender de certa forma como que tais sociedades ditas primitivas foram dando origem à própria civilização e ao homem. Assim, partindo inicialmente de uma concepção evolucionista do homem, vão surgir as primeiras correntes antropológicas do século XIX. No fundo, amparada também pela arqueologia, principalmente, que crescia naquele período. A arqueologia vai ser um braço fundamental dos estudos antropológicos, das descobertas, tanto do aspecto também material, dos artefatos, como do aspecto biológico do corpo, mas também do aspecto cultural e linguístico do desenvolvimento dessas sociedades. A arqueologia vai servir de amparo, assim como a história, a economia, a psicologia, as várias áreas que se relacionam aos esforços da antropologia em compreender o ser humano no seu aspecto mais amplo. Assim a gente pode entender que o século XIX foi marcado por duas grandes correntes antropológicas. A primeira corrente, influenciada pelo pensamento de Darwin e transposta para o campo da sociedade, chamada de darwinismo social, justificou bastante o processo do neocolonialismo e do imperialismo europeu, que foi um movimento de dominação, exploração e ocupação dos continentes africano e asiático pelas potências industriais europeias, em busca de mercado consumidor, mercado fornecedor. A justificativa ideológica para esse movimento, a gente conhece, foi o chamado darwinismo social, a ideia de que os europeus,
como homens brancos eram superiores biologicamente, culturalmente, e tinham assim a missão de levar a civilização e o progresso aos povos ditos atrasados, selvagens. O darwinismo social parte de uma concepção evolucionista da sociedade, de que as sociedades evoluiriam na história a partir de estágios, e o último estágio a ser alcançado seria o estágio industrial, científico, tecnológico, típico das sociedades europeias. O evolucionismo social teve no pensamento do Herbert Spencer, seu principal representante. E, num certo sentido, a influência que o positivismo, de certa forma, gerou, né, no pensamento de Spencer. Embora o positivismo tenha outros aspectos também que vão contribuir muito para o desenvolvimento da sociologia e da própria antropologia, uma das bases do positivismo é exatamente a concepção de progresso e de evolução do homem na história. Auguste Comte teria concebido a lei dos 3 estágios, em que afirma que na passagem do estágio dos heróis, da idade dos heróis, né, para o estágio teológico, e a passagem deste para o último estágio do homem, o estado positivo, a sociedade humana teria então na ciência o seu critério de verdade, veracidade, de validade. Sendo que os povos então que não detinham conhecimento científico seriam tidos como atrasados. Os povos que não detinham conhecimento tecnológico seriam tidos como inferiores. Essa visão de mundo apresenta um caráter que a gente chama de etnocêntrica, ou seja, entende que a cultura europeia é o centro do mundo e todas as outras deveriam se espelhar nela e ter nela um modelo de evolução. Assim, acreditávamos que o ser humano teria uma linha evolutiva cujo fim seria a sociedade positiva, a sociedade industrial, regida pelo critério da ciência. Bom, essa visão etnocêntrica, marcada por forte racismo, xenofobia, por uma violência cultural profunda, pois entende que os povos que não eram semelhantes aos europeus eram povos que poderiam ser dominados para serem civilizados, né? Ela gerou grande violência, grandes formas de injustiça, exploração, que caracterizavam as sociedades asiáticas, africanas, além também da Oceania, né, que passa a ser ocupada nesse momento da história, e caracterizam vários aspectos de dominação e horror, crueldade, né, pelos estados europeus, como a gente conhece a dominação do Congo pela Bélgica e as atrocidades provocadas pelo rei Leopoldo I. Na verdade, criticando o evolucionismo, nós vamos ver surgir uma nova corrente na antropologia que vai influenciar também o pensamento sociológico, que é chamado funcionalismo. Através da antropologia do Franz Boas e do Radcliffe Brown, a antropologia se desenvolve a partir da ideia de que as culturas possuem cada próprio seu sentido. E tendo elas seu sentido, o seu valor, são elas relativas, ou seja, o relativismo cultural afirma que não existe cultura superior nem inferior, mas sim, cada cultura tem a sua função de desempenhar o papel de construir um sentido para cada sociedade, não havendo então nenhuma evolução na história em direção a um fim, mas sim desenvolvimentos diferentes, próprios, de acordo com a necessidade e as funções que cada povo atribui à sua cultura. É nesse aspecto, então, que a antropologia funcionalista vai influenciar também a sociologia de Durkheim, que mostrará, dentro dos aspectos das instituições sociais, como cada povo tem seus estágios próprios de desenvolvimento e como que as instituições desempenham um papel de função social dentro da sociedade, assegurando a ordem e a coesão social. O relativismo cultural, então, critica o etnocentrismo e assim contribui para desmistificar o mito da superioridade branca, da superioridade europeia e da própria ideia de evolução racial que tanto influenciou os regimes depois totalitários e racistas do século XX, né? Contribuíram muito para isso Franz Boas e Radcliffe Brown, como eu disse, nas pesquisas das sociedades humanas e suas diferenças culturais. Valeu, galera! Aqui foi então o capítulo 5, Sociologia. Faço os exercícios, terça-feira a gente assiste essa aula online ao vivo e conversamos mais sobre o tema. Um abraço do Alf, beijão!